Sejam muito bem-vindos ao podcast mais empreendedor do Brasil, que traz mais liberdade para o empresário. Estou aqui com o meu grande amigo e sócio, Natanael Valentim, né? Ele que é COO, cara de PMO, cara, todos os Os que você conhece, esse cara coordena tudo, né? Então, rapaz, todos os Os assim não, viu? Seja muito bem-vindo, Nata, ao nosso podcast aí. A gente vai fazer um papo hoje sobre 2026, que promete não ser um ano tão fácil para os empresários, né? Porque é um ano que muda muito o jogo. Muda a tributação, muda a forma de você operar na sua empresa, muda a precificação. E a gente tem aí avançado também, a tecnologia tem chegado a um nível muito legal, né? Principalmente quando a gente fala de IA, mas também tem que ter estratégia para usar, bem usado, né? E 2026 promete ser um ano bem estressante desse ponto de vista de mudanças. E o empresário tem que estar preparado para tudo isso. A ideia desse podcast, para você que está chegando aqui, a ideia desse podcast é poder falar um pouquinho sobre pontos principais. Eu linkei aqui pelo menos uns 3 pontos principais: reforma tributária, precificação, tecnologia, para poder falar sobre 2026 de uma maneira bem estratégica para o empresário. O que você acha, Nata? Vamos lá. Bom, primeiro, sejam todos bem-vindos e que possamos ter uma conversa bem agradável hoje aqui. Um ponto importante, cara, para a gente falar de 2026, ele sempre vai ser o que a gente fala há mais de anos, que nada mais é do que organização. Isso não vai mudar nunca. Exatamente. E pode parecer clichê, mas a organização para os empresários eternamente vai ser um problema e um grande tabu, porque não consegue desatar esse nó que se chama se organizar financeiramente e processualmente para os anos seguintes. E esse é o problema que a gente tem. Se você está em dezembro de 2026 e ainda não conseguiu se organizar para o próximo ano, rapaz, seu tempo está bem curtinho, viu? Está na hora de começar a dar alguns passos importantes para gerar essa organização. É verdade. Eu falo que, eu analisei um pouco a proposta da reforma, né, e o que já está sendo implantado, quando a gente fala do IVA Dual, que aí vai entrar CBS e IBS, e a gente vê que o cenário é o seguinte: tem empresário que já está entrando nesse novo cenário de reforma tributária, já está quebrado. Entende? E com a reforma tributária, ele vai entrar ainda pior. Então, ou seja, ele não se preparou dentro de uma lei que já existe há 30 anos e aí vai entrar uma nova. Ou seja, a chance desse cara ter uma margem de lucro interessante, a chance desse cara ter realmente uma precificação correta é muito difícil. Ou seja, no final, ele já começa o jogo perdendo 2026. E isso talvez é a maior preocupação que eu enxergo no cenário brasileiro, que, em geral, a tendência é as pessoas mais fazerem a troca ou fazerem os ajustes depois que tomou o tiro, eu falo, né? E não coloca o colete à prova de balas antes de tomar o tiro. Então, no cenário de troca, de mudanças, eu vejo que o cenário do empreendedor brasileiro ele fica bastante angustiante desse ponto de vista. Exatamente. E tem um detalhe importante que a gente fala de organização para esse final de ano e para o próximo ano, que tem algumas empresas que ainda não sabem, mas mesmo a nota fiscal que a gente emite, ela tem uma pequena linha que tem que ter lá algumas informações importantes para que ele não tenha uma tributação ou que não tenha alguns erros ali, porque a Receita vai apurar. Aquilo, inclusive, é uma linha de teste. A gente, por exemplo, na nossa operação, a gente utiliza hoje a OMIE, que é o nosso parceiro de uso constante do nosso negócio. Na OMIE, essas normas já foram configuradas para os nossos clientes e já estão prontas para rodar em 2026. Isso vai permitir que o cliente não seja prejudicado com 1% de taxação ali. Então, olha que interessante. Então, essa organização e saber disso também muda o jogo para quem ainda não viu. Acho que talvez a principal dica que eu dou para o empresário que está se planejando agora para 2026, para poder pensar em precificação, é algo que já acontece nos Estados Unidos e algo que já acontece na Europa. Que é o quê? Quando você faz a sua precificação, muitas vezes você leva em consideração o imposto, né? Ou você desconsidera o imposto. Você deixa tudo num valor embutido e deixa ali à vista somente um preço único. O que é uma visão para o planejamento tributário para não trabalhar no vermelho, vamos dizer, né? Para a precificação não ficar totalmente errada. Um ajuste simples que você pode fazer para a precificação não ficar totalmente errada é você calcular o preço e deixar o imposto em aberto. Então você vai colocar preço mais imposto, assim como já é feito nos Estados Unidos. Por que isso? Porque você já começa a dar uma visão clara para o seu cliente e até para a sua operação, né, para o seu setor financeiro, para ele tomar uma decisão muito mais assertiva.
Porque a precificação, mesmo se você errar em tudo, você ainda não errou no imposto que está por fora do seu preço. E isso vai garantir com que, pelo menos no seu pensamento, você consiga fazer uma precificação mais correta, né? Mas tem outra coisa que eu gosto de pensar também. Essa é uma resolução mais paliativa, né? Eu acho que toda empresa, anualmente, ela tem que fazer um planejamento tributário. Porque muda o cenário. Quando se fala de reforma, muda 100% o cenário. Ou seja, toda empresa precisa fazer um planejamento tributário no mínimo anual. Esse é o ideal. Se você não fez um planejamento tributário até hoje, você tem 5 anos, 10 anos de empresa e nunca fez uma vez na vida um planejamento tributário, aí você vai fazer o planejamento tributário, aí você tem que fazer recuperação, porque você já perdeu muito dinheiro. Isso se for possível. Ou seja, você perde muito dinheiro. O que eu sempre recomendo é que o empresário tem que fazer o planejamento tributário anual. Entrou novos produtos, tem uma nova abordagem, tem uma nova tese tributária. Ou seja, se você não fez isso esse ano ainda mais um ano antes da reforma tributária, é o melhor momento para você fazer. Porque isso vai garantir com que você não perca dinheiro, entre no jogo ganhando, e se o seu concorrente não fez ainda, melhor. Você sai na frente dele. E quem tem mais margem, tem mais lucratividade, tem mais representatividade de mercado, vende mais e consegue fazer outros investimentos. Esse é um ponto importante, porque a gente está falando de uma organização que ela necessita de muita atenção. Ela precisa que a gente dê atenção a cada detalhe que envolve nossa operação, como, por exemplo, o produto que a gente está utilizando, se ele vai ter alguma taxação, se ele vai poder ser tomado crédito ou não. E esse ponto de organização, ele é importante para o empresário saber, até mesmo como ele monta a carteira de produtos dele. Então, por exemplo, talvez um produto meu ele não está tendo uma grande linha de faturamento. Não está entrando quase ninguém comprando ele. E talvez a gente fale assim, deixa ele aí que ele é bom para mim. Então, talvez, com uma análise, a gente vai decidir que esse produto deve ser ou mais retirado da carteira, ou mantido, ou tirado, ou enfim, de alguma forma, ele vai ser revisto no nosso projeto para o próximo ano. Só que o empresário que não está dando atenção a isso, ele vai ter realmente grandes problemas. E a gente pode pensar nos detalhes também. Você falou de precificação. E essa precificação precisa de uma outra atenção que a gente não pode não ter pensado ainda. Como, por exemplo, se eu passei o meu ano inteiro sem controlar meu financeiro, e agora eu cheguei no final do ano, eu estou só colocando imposto, será que eu considerei também que se eu não cresci nada, eu ainda vou ter um problema de inflação? Porque a verdade Essa é verdade. Eu acabei colocando mais ali o imposto, talvez eu corri o risco de colocar um percentual a mais, mas a inflação consome totalmente os empresários. Isso é verdade. A verdade é... Tem cliente lá que está pagando a mesma mensalidade já faz 3 anos, né? Você não percebeu que sua empresa perdeu aí 30%. Exatamente. Então, na verdade, às vezes a gente pode pensar numa inflação pequena. Foi 3, 4, 5, 6%. Mas quando a gente faz toda análise de quanto isso envolveu na minha inflação, com certeza esse número vai ser bem maior do que 4 ou 5%. E se não me preparei para isso, eu tenho um problema. E o pior não é isso. Às vezes eu quero manter a minha organização, mas eu perdi contratos. E então eu não tenho que ter dó. Eu tenho que rever meu custo, minha despesa e reajustar rapidamente para o próximo ano. Então tem 2 pontos de controle na precificação. Olhar a inflação com muito carinho e atenção e olhar os impostos que vão ser agora de mais atenção em 2026, dado o que está acontecendo com a reforma tributária. Perfeito. Eu acho que são 2 pontos essenciais, né? Olhar o financeiro vai te dar um norte de onde você está e para onde você está indo, né? Olhar o tributário tem o mesmo sentido, só que o seu maior sócio, né? Que é o governo, quer pegar um pedaço cada vez maior da sua empresa. E aí eu vou entrar num outro cenário aqui. A partir do ano que vem, já saiu aqui já a lei tributação de dividendos. Verdade. Então, assim, ou seja, você tirou ali dinheiro da sua empresa e você vai perder mais 10% para o governo, né? O que eu acho absurdo, eu acho realmente um absurdo, mas não sou eu que dito as regras, né? Eu sempre falo para o empresário, você dita as regras? Você não dita as regras. Então joga o jogo do melhor jeito que dá. Joga o jogo com as ferramentas que existem e que estão disponíveis para você. Porque se você não joga o jogo do jeito que dá para jogar, tá perdido. Tem gente que quer lutar contra o sistema, fazer contra o governo, que é o governo XYZ, é o que faz o Hélio contra quem faz o outro partido. Cara, não entra nessa seara. Tem outras ferramentas e outros jeitos, sem se angustiar,
sem criar outro problema para você, de você resolver esse problema. Hoje, com holdings, você consegue criar uma estratégia tributária para evitar a tributação de dividendos. Não sei se você sabe disso. Esse é o ponto. Às vezes você está lá angustiado com a política, esqueceu da sua empresa para pensar na política, mas tem ferramenta aqui para poder resolver esse problema. Tem um ponto que eu vou citar aqui para aquela pessoa que tem uma empresa e que não entendeu o que o Marcos acabou de comentar. A gente está falando aqui de algo que às vezes a gente não dá atenção, que é jogue o jogo conforme as regras dele. Só que a verdade, meu amigo empresário, é que você não sabe jogar o jogo. E tá tudo bem, porque você não deveria saber jogar o jogo de reforma tributária, de impostos, que parece um tema tão clichê agora no final do ano, que falamos o ano inteiro sobre isso. Então o que você tem que fazer? Contratar quem sabe. Então, quando a gente fala de você contratar quem sabe, é dar atenção de que você vai trazer para sua mesa de discussão o seu contador especialista no tema para falar de impostos e olhar o seu negócio. Olhar para uma hold, olhar para o cenário de patrimônio para você e sua família, olhar para uma estrutura para o seu negócio, para que você se blinde. Então, esse jogo é jogado porque quem tem conhecimento e tem especialidade sobre o tema. Se você não tem, não se preocupe, não deveria ter. Mas a pergunta é, na sua mesa de discussão, tem a pessoa que tem a capacidade de te ajudar? Se tem, vai adiante, amigo. Agora, se não tem, você está atrasado para procurar essa pessoa para te ajudar. No final, o empresário tem muito a perder por não olhar com carinho para isso. Às vezes você tem alguém ali de estimação dentro da sua operação, ou um fornecedor de estimação, mas que de fato ele ainda, porque você tem afeto, você gerou confiança, mas de fato ele ainda não te ajudou a chegar num próximo patamar, né? Eu sempre menciono isso porque é uma realidade muito dura, né? Eu já perdi muito dinheiro por ter o fornecedor errado, porque eu não fui atrás de um melhor fornecedor. Então, quando eu vendia produtos, eu já tive uma empresa de produtos industriais, farmacêuticos, etc. E tudo é preço. Então, o fornecedor que você tem gera um preço, gera um valor para você. E a entrega dele era baseada no quê? Era baseado na qualidade do produto e na precificação que ele me fazia. Se eu não estou atento a que existe um outro fornecedor que me entrega tão bem ou melhor que ele, produtos melhores, a um valor ou um custo menor, quer dizer, eu saio perdendo. E às vezes a gente não leva em consideração isso. A gente precisa ter, o empresário precisa ter uma frieza, muitas vezes, de que, cara, eu confio muito nesse fornecedor, que é um desses caras é o contador, né? Eu confio muito no meu contador, só que ele ainda não é o melhor por um momento da minha empresa, porque eu cresci muito, eu alavanquei muito, eu estou num outro momento, o meu contador não viveu ou não vive essa realidade e ele não consegue dar o suporte que ele precisa para poder fazer isso. Então, aí chega o momento de você mudar o seu fornecedor. Por quê? Porque você não gosta do cara? Não, longe disso. Mas a partir daquele momento ele não consegue te atender da melhor forma ou da forma que você precisa. Então, para 2026, essa talvez seja a dica dura, mas realista, é que se você não tem alguém para te acompanhar e te dar uma orientação correta, você fica muito para trás. E a amizade, né? Amizade é amizade, negócio é negócio. Você tem que ter pessoas ao seu lado que sejam competentes. Então, para 2026, talvez seja a maior dica, né? E muito importante essa dica. Com quem você está acompanhado e com quem, para onde você está indo. Se essa pessoa consegue realmente te ajudar a chegar no próximo patamar, ou às vezes ela já está vivendo esse novo patamar, então você consegue de fato extrair muito dela. E isso, cara, muda o jogo do empresário que está se planejando para 2026, né? Muda o jogo. Tem uma outra questão, Nato, que eu queria mencionar contigo, né? Quando a gente fala do financeiro, é justamente o acompanhamento de números, né? Se você não sabe o que você fez até hoje, como é que você vai fazer para saber o que vai fazer a partir daqui, né? Então a gente começa a olhar um pouquinho mais de tecnologia e um pouquinho mais de relatório, gerenciamento mesmo, gestão de números, gestão de resultados. Cara, o que é o mínimo que o empresário ele tem que ter para olhar para esse ano e criar a perspectiva para o ano que vem?
para ele, eu vou reunir essas informações agora em dezembro, final do ano, começo do ano ali, para mim planejar, para mim tomar boas decisões para o ano que vem. O que ele deveria ter na mão que talvez ele não tenha, ou pelo menos ele tem que reunir essas informações para olhar para o ano que vem com clareza. Tá, vamos lá. Então, 2026. O tema é financeiro e como organizar, no mínimo, a sua estrutura para você se manter. É isso aí. Então, primeiro ponto é eu entender se minha empresa ela teve lucro ou não. E lucro, veja bem, lucro não é faturamento. Eu posso faturar 10 milhões, mas se eu gastei 10 milhões e ou não é lucro isso, gente. Então não confunda faturamento com lucro. Tem vários vídeos na internet falando sobre isso. Então o primeiro ponto é entender se eu preciso reajustar. Por que eu não vendi? O que aconteceu com a minha estrutura que não saiu desse arranque de faturamento? Eu preciso revisitar os pontos? Meu preço está igual? Se tudo se mantém igual para o próximo ano, nessa virada de ano, ou nesse começo de ano que a gente pode estar falando agora, depende do que esse vídeo estiver sendo visto pelas pessoas, realmente eu posso ter um problema imediato. Então, entender como está a minha receita é um ponto importante. Mas vamos falar do ponto que é mais crítico para o empresário. É a organização das despesas do negócio dele. E nesse indicador a gente está falando o seguinte, a minha empresa, eu tenho exatamente para onde a minha despesa, para onde meu dinheiro foi? Eu sei qual é o custo da minha operação e a minha despesa? Vamos lá, custo. O que é necessário para esse negócio funcionar de fato. Para operacionalizar, para que o seu produto ou a sua entrega realmente ocorra. Despesa. Tudo aquilo que não está relacionadamente direto com a entrega real do seu produto. Vou dar um exemplo. Talvez a sua empresa ela venda numa lojinha ali do lado. E é a principal fonte de dinheiro que ela tem. Mas o produto que ela tem principal é a mercadoria, o vendedor ali na ponta. E é isso aqui, ele tem um custo direto com aquele vendedor. Sim. Mas talvez o site da empresa já é despesa, que quase não vende, é um site plataforma que é só para ver que existe e direciona a pessoa para a loja. E talvez tenha até pouca atenção. Isso já é uma despesa total. Porque é uma despesa que tem para o negócio, faz parte da vida do empresário, mas não é custo. Sem o vendedor, o negócio não acontece. Então, ele, de fato, é um custo direto para o negócio. Então, diferenciar essas linhas vai fazer importância para a pessoa decidir. Quais são as despesas do meu negócio? São as que eu preciso, talvez, cortar, revisitar, talvez diminuir, rever o plano para isso. E quando a gente fala dessa organização, falamos também de fornecedor. Será que meu fornecedor, eu posso negociar com ele um prazo ou um valor diferente? Se eu esperar ele vir falar comigo, pode ter certeza que a conversa vai ser bem diferente. Porque esse rapaz já fez a linha, já fez a conta, chamou o cara do contador dele, fez a reforma tributária e ele já colocou um preço que ele precisa. Então a discussão ali vai ser mais difícil para você. Porque nesse caso, ele vai realmente aferir esse negócio. O preço que ele vai te trazer vai te deixar com pouca margem de negociação. Então, teu fornecedor precisa realmente de uma atenção da sua parte. Procure ele antes de você. Perfeito. Eu acho que essa é uma baita dica de organização para o ano que vem, né? E quando a gente vê, então, todos esses cenários, então a gente falou de reforma, a gente falou um pouco de precificação, a gente falou um pouquinho de organização, pegar as informações do financeiro e trazer ela para o resumo do final do ano e tomar decisões estratégicas a partir disso, né? Então, reunir, pegar essas informações e se você não tem essa organização, você está muito atrás, né? Se você não consegue rapidamente ter uma DFC, uma DRE toda organizada, rapidamente para você tomar decisão ou para você realmente se organizar, ter a linha de todas as despesas para você olhar, ter a linha de todas as receitas que você tem e realmente ter um bate, né, um depara para você poder olhar para o ano que vem, talvez seja por aí que você deva começar. Exatamente. Até porque sem essas linhas de controle mínimas, às vezes no DRE tá difícil, porque às vezes o empresário sonegou, às vezes ele não colocou o que deveria colocar, não passou com o contador que devia passar, e realmente o DRE pode não atender ele. Mas quando ele vai lá, no mínimo, e faz um DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa da operação dele, e pega, no mínimo, o que entrou no banco e saiu linha a linha e dá uma categoria para aquilo, ele consegue saber exatamente para onde o dinheiro foi. E decidir o que vai acontecer dali para frente. Eu gosto muito de olhar um DFC. É muito agradável de saber para onde o dinheiro está entrando, sendo ver o fluxo de dinheiro da empresa. E, obviamente, saber, a sua empresa tem capital de giro? Ela tem o dinheiro guardado para girar o mês? Dia 1, eu tenho dinheiro para pagar todas as despesas do mês que está iniciando ou não? Se não tem,
então de fato você não tem nenhum capital de giro. Lembra disso, dia 1, você tem que ter na sua conta o valor necessário para pagar todas as despesas do mês. Isso é capital de giro. Se você não tem, então realmente está vivendo de fluxo de caixa. Tá esperando o dinheiro chegar, matando a despesa no susto e bora. Vendendo almoço para pagar a janta, né? Exatamente. É o costume. E isso é muito comum, né, cara? Cobertor curto, né? Puxa ali e descobre a perna, descobre o braço e assim vai. Você sabe que quando a gente foi criar a solução do Hub 5, a gente começou a pensar muito nisso, né? Essas pequenas dores de planejamento, eu sempre falo que essas pequenas dores, que organizar o financeiro, ter ali um mínimo de organização. Beleza. Ter alguém que olha o seu planejamento tributário com eficiência, porque a margem de lucro provavelmente está aí. Beleza. Olhar como é que está o seu fluxo, né? O seu capital de giro. Olhar para isso. E aí, isso foi uma da terceira dor que a gente tentou resolver e hoje é o que a gente resolve. Então, quando o empresário entra na nossa estrutura, né, a gente começa a fazer esse processo justamente porque a gente sabe o quanto isso é necessário. E às vezes ele não olha, às vezes está pagando uma taxa absurda de antecipação de recebíveis e ele não está enxergando que aquilo ali está matando o fluxo de caixa dele. E às vezes tem uma solução, e aí justamente é nesse ponto que a gente entra e fala assim, cara, a gente vai conseguir quebrar metade dos juros e ainda criar o seu capital de giro. Exatamente. Cara, com essas informações, com tudo isso organizado, pro cara crescer, pro cara se organizar, pro cara ter caixa, é outro patamar. Então, a gente percebe que o empresário, ele carece justamente dessas estruturas, né? Porque é muito difícil ter. Eu vou ser bem sincero para você, Nathan, né? Se dependesse de mim criar essas estruturas, eu tava perdido, né? Então, e olha que você é um cara organizado, hein? Então, e porque justamente dá trabalho. E às vezes você não sabe por onde começar. Então, quando a gente entra nas operações, e a gente hoje tem uma equipe muito competente, né, para poder fazer isso. Então, hoje a gente tem uma equipe lá contábil, a gente tem uma equipe tributária, a gente tem uma equipe do financeiro, agora a gente tem uma equipe do banco, né? Então, a gente tem uma equipe da nossa fintech, né? Então, tudo isso faz com que a gente faça um bom trabalho, né, e consiga trabalhar nessas burocracias que são chatas, mas necessárias, e que às vezes o empresário não sabe por onde começar, para poder justamente ajustar. Porque é difícil, cara. A gente está falando aqui do planejamento de 2026, mas a verdade é que o empresário mesmo, o raiz, ele está agora, nesse momento, apagando incêndio. Como é que ele se planeja? Como é que ele para fazer isso? Ele não para. Ele tem que chamar a gente. Esse é o ponto. Infelizmente é verdade. Pode parecer que a gente quer só vender, mas não é. Porque ele não pode parar. Ele tem que continuar buscando a venda do negócio dele. Ele tem que continuar olhando para o negócio dele, olhando para onde estão os problemas que envolvem a operação dele, e o back-office ele tem que terceirizar. Não tem o que dizer. Porque ele vai querer relatórios e informações que ele não vai ter. E a verdade é que mesmo quando qualquer BPO, ou qualquer operação financeira, ou contábil assume do cliente, se ele não organizou a vida inteira, veja bem, mesmo nós precisamos de um tempo para arrumar a sua casa, que você não arrumou às vezes em 5 anos. E às vezes dá trabalho fazer isso. E não é pouco não. Porque essa organização não foi feita e para resgatar tudo isso vai levar um tempo. Então se você tentar fazer sozinho também, entenda que mesmo nós especialistas precisamos de um tempo para fazer esse ajuste. Ele sozinho fica pior ainda. Então realmente precisa de apoio e atenção para isso. Quando fazemos esse tipo de ajuste no empresário, ele passa a ver linhas de controle que ele não via antes. Quanto custa o colaborador? Onde está aquela despesa? Para onde foi? E olhar isso de um ponto de vista financeiro ou até mesmo no livro de DRE ou um DFC que pode ajudar ele de fato. Aí ele vai ter realmente uma visão mais elegante para tomar uma decisão mais assertiva. Caso contrário, vai ser uma dificuldade para ele com certeza. Cara, Nata, e eu vou te falar uma coisa importante, cara. Eu levantei um dado que foi muito assustador da nossa operação, né? O que tem acontecido? Hoje a gente traz aí 60, 80 empresas por mês para a nossa operação, né? Isso comercialmente falando, é uma média de empresas que vem para nós. Hoje o nosso foco é empresa do lucro real, lucro presumido. E, cara, qual que é o fato que a gente encontrou? A gente fez uma média, pegamos todas essas empresas que estão entrando, pegamos aí os últimos 3 meses, aproximadamente, essa amostragem, né? Foram ali praticamente umas 200 empresas, aproximadamente 200 e poucas empresas. E, cara, sabe mais ou menos a média de valor de imposto pago a mais de todos eles, não? Rapaz, eu não sei. Eu não sei qual que é, não. Conta pra nós aí. Quanto é que foi mesmo?
Cara, na média, 23,5%. 23,5%. 23,5% a mais. Ele paga a mais todo mês, 23,5% na média de imposto a mais. Empresa lucro real, lucro presumido. Então, ou seja, levamos assim a conta e realmente 23% a mais é pago pelo Eu falo empresário. pra você que hoje a coisa mais fácil do mundo é vender pra empresa do lucro real, lucro presumido. Sabia? Dessa forma, com esse percentual. Porque a única coisa que eu faço é o quê? Olhar pra empresa dele e falar assim, cara, eu acabei de olhar os seus números, ele geralmente me passa as informações, e você paga 23,5% a mais de imposto. E essa é simples assim. Por quê? Porque justamente carece-se hoje no mercado de um bom acompanhamento tributário. E isso é dolorido de olhar. E quando a gente pensa numa reforma que vai ampliar isso, vai ampliar o desconhecimento, vai ampliar realmente as informações, vai ampliar o acesso à resolução desses problemas. Ou seja, tudo isso vai fazer com que isso pode chegar a um número muito maior, entende? Sim. Então, hoje eu trabalho na eficiência da tributária. Hoje eu trabalho, cara, eu vou alcançar, se você hoje está pagando bem o imposto, eu vou alcançar mais 1%zinho ali para poder alcançar a eficiência a maior eficiência possível dentro da sua operação. Então, é um ponto muito importante para o empresário olhar, porque senão ele acaba perdendo muito dinheiro. Porque 23,5% é a margem de muita empresa. Você entende que a média no mercado hoje, às vezes para uma empresa de serviço, é 30% de margem. Exato. Se eu tô falando, a busca, né? Pelo menos, né? Se eu tiro do imposto 23,5% é líquido, porque o resto já está pago. É isso aí. Então, ou seja, às vezes eu dobro a margem de lucro do cara de uma maneira brutal. Então, isso muda o cenário do empreendedorismo no Brasil. Então, se a gente não olhar com muito carinho para isso pro ano que vem, vai ter muito empresário fechando a porta. Vai ter muito empresário realmente carente de ajuda. E hoje, para mim, isso virou praticamente um propósito de vida. Trazer o cara para resolver essa dor dele. Porque eu tenho certeza absoluta que quanto mais empresários eu conseguir falar e convencer ele a no mínimo participar de uma reunião comigo para mostrar esse cenário para ele, cara, eu te garanto, cara, eu consigo trazer economia tributária no seu cenário. Te garanto. E isso vai mudar a sua vida, irmão. Vai mudar o seu cenário. E isso é uma coisa que me motiva, porque eu sei que eu consigo resolver essa dor. Então, pro ano que vem eu quero intensificar muito isso. Né? Esse é o grande ideal nosso, né? A gente tem como planejamento da nossa operação, mas tem como linkado mesmo, porque quando você aumenta mais de lucro de uma operação que fatura 100, 500 mil, você ajuda o empresário, ajuda os funcionários, ajuda essa empresa a crescer e no final você ajuda o Brasil a prosperar. Mesmo num cenário que o governo quer tributar tudo em cada ponto que você fatura. Então, quando a gente tem um governo assim, que hoje tributa tudo, quer dinheiro a todo custo, arrecadação a todo custo, você precisa ter à altura, do outro lado, uma operação e uma gestão que também trabalha na eficiência e que arranja dinheiro em tudo, no imposto, na gestão, em tecnologia, em tudo. Você tem que trabalhar à altura, é jogar o jogo, irmão. Porque a regra do jogo é essa, mano. Acabou. E ela não vai mudar. Não vai mudar. Por você? Jamais. Não. Então, se o jogo é esse, a questão é: estou jogando ele direito, sim ou não? Eu estou perdendo ou estou ganhando nesse jogo? Quantos pontos eu já marquei? A definição de pontos marcados é literalmente o que eu consegui absorver de ganho em cima dessa regra. Exatamente isso. Nato, eu queria entrar num outro ponto, até porque a gente está finalizando aqui o nosso podcast, está indo para um ponto final. E para a gente matar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Manda. 2025 foi o ano... começamos em 2024, mas 2025 foi de fato o ano da IA, na minha visão, tá? Já estávamos trabalhando com a IA antes disso, mas esse ano foi um ano de, cara, a aplicação da IA. Né? Então, que é o principal ponto de tecnologia que a maioria das empresas está olhando hoje. Né? Eu acho que tem outros tão importantes quanto, e às vezes é mais simples quanto. Mas, cara, você que é um cara da tecnologia, você que é um cara que já Rapaz. Mas eu não falo que você é o cara técnico que vai programar lá, mas você é o cara que acompanha a implementação disso no dia a dia. Que isso, eu acho que saber de tecnologia é uma coisa. Saber usar tecnologia é muito mais importante. E acompanhar as estruturas que envolvem ela, tem bem atenção aos seus detalhes aí. Exatamente. O que você diria que o empresário precisa fazer ou pensar para o ano que vem
para ele usar de tecnologia que possa ajudar de fato. Às vezes ele tá pensando, cara, eu tenho que usar IA, eu tenho que usar IA, e às vezes nem é isso, tá? Ou às vezes é isso, e você que tem que me dizer. Na verdade, a gente vive um momento muito bom no Brasil e no mundo, que é vários desenvolvedores, várias empresas se matando para conseguir tirar o máximo de qualidade de uma IA hoje em dia. Isso é bom pra gente. Então, pra gente como empresário, para nós como pessoas que se aproveitam do que estão desenvolvendo, é maravilhoso. É um mercado que foi aberto e as pessoas estão lutando para trazer o máximo de qualidade com tecnologia e com IA. Então virou a palavra do ano, IA, IA, IA. Então é ótimo para a gente isso. Sabendo disso, nós temos alguns cuidados também, tá? Não só a parte boa. O cuidado aqui é essa pessoa, ou essa empresa, ou esse produto que estão entregando, ele tem trazido qualidade de fato? Está testado? Lembra o seguinte, como é novo, tudo está em teste. Tudo está em teste. A gente tem de qualquer uma dessas empresas 1 ano no máximo de teste. Elas não têm um tempo validado o suficiente para trazer conforto. Todas estão em aprimoramento constante. E esse aprimoramento constante é bom que pode te baratear um produto, que você vai fazer parte de um teste e de uma evolução, e te vai dar a permissão de fazer mais oportunidade de testar uma, testar outra, e continuar evoluindo o seu negócio. Então, uma concentração legal para qualquer empresário hoje é analisar se o seu produto, que é o que nós estamos fazendo hoje, tem agentes virtuais que te permita melhorar o seu processo de qualidade nas respostas, fazer uma etapa do seu trabalho, executar uma atividade braçal sua do seu negócio. No nosso caso, por exemplo, o nosso agente que está sendo desenvolvido, ele tende a dar respostas para os nossos clientes de forma autônoma. Então lá no aplicativo vai se entrar e ele já fala, ó, como está seu financeiro, como está o tributário, chegou o imposto, tem um que não pagou. Então ele sozinho está sendo construído e também testado para gerar essa entrega de resposta para o cliente de forma autônoma, onde ele é mais ativo ao cliente do que passivo, espera o cliente pedir algo. Então a ideia aqui é buscar a tecnologia e usar o momento para avançar junto com ela. Testa tudo que você quiser testar, pega uma, pega outra, reserva na sua verba de caixa um pequeno valor que você vai usar para tecnologia. Contrata uma empresa boa que vai poder te apoiar com isso. Chama a gente se não tiver quem, a gente te indica pessoas para isso. Ou a nossa tecnologia pode ser uma parte do seu negócio também, para te ajudar a consolidar isso melhor. Do nosso lado de cá, a gente tem algumas operações que já estão utilizando e vai ser útil para o empresário poder crescer. Agora, se ele não andar nesse cenário, ele não caminhar acompanhando o mundo tecnológico e as IAs, teremos um problema. Qual problema ele vai ter? Ele vai ser engolido pelo mundo que ele está vivendo hoje, onde todos estão caminhando utilizando tecnologia para ser mais veloz na entrega. Uma coisa que ninguém mais aceita como realmente pessoa física na ponta é a ausência de velocidade. A gente quer velocidade, a gente quer realmente ser mais acessível com os dados, ter respostas rápidas, porque o mundo está mais rápido. E o mundo estando mais rápido, se eu for uma pessoa lenta no final da fila, eu vou ficar para trás e vou ficar no último lugar na minha escolha dos meus clientes. Legal. Eu acho que isso é um ponto importante. Hoje, na área comercial, por exemplo, que é a área que hoje eu tomo conta, a gente tem implementado o IaaS em algumas questões bem interessantes, né? Até vou dar essa ponta aqui. Opa, conta o segredo aí. O que você tem feito lá para nós? Queremos saber. Qual é o segredo do seu comercial de 60 clientes por mês aí? Conta para nós. O que a gente tem hoje? Quando a gente fala de tributário, no Brasil a gente tem mais de 500 mil leis tributárias. Isso traz uma complexidade comercial de eu ter alguém que é especialista em todas essas leis, ou eu vou ter especialistas por setor, eu vou ter um tributarista que é melhor para a indústria, um tributarista que é melhor para a área de comércio, enfim. Como é que eu consigo equalizar isso? Dando acesso à informação de uma maneira ágil. Então hoje o meu time comercial e o time tributário tem IA preparada para poder dar um suporte mais rápido e uma resposta mais rápida a uma resolução. Então, rapidamente, o meu time comercial consegue extrair as informações numa reunião com você, das informações da sua empresa, da sua operação, fazer uma análise muito rápida usando o IA para entender o seu cenário, entender as leis aplicáveis. Com essas informações das leis aplicáveis, ele vai conseguir já criar um cenário de economia tributária para você.
Ou seja, ele tem uma prévia de como pode vir a ser. Exato. Ah, que legal. Mas depois que ele tem essa prévia, como é que ele manda para o cliente isso? Que é um documento super chato. E aí, como é que você faz para mandar para o teu cliente? Aí a gente tem uma outra IA Ó, que cria uma apresentação estratégica daquilo que foi um encontrado. PDF. Ele manda um PDF. Não, ele manda uma página personalizada para aquele cliente, Um PowerPoint. não um PowerPoint. Não é um PDF, não é um PowerPoint. O que é que você manda para o teu cliente? Eu mando um link para ele com a página da proposta para ele, já contemplando a análise que nós fizemos, a Ó. precificação que vai ser, e se ele quiser, ele já aceita ali diretamente na página. Ou seja, é algo totalmente personalizado, Que isso, diante meu do irmão? cenário dele, já com um planejamento estratégico para a operação dele economizar, tá? Então, e a gente toma muito cuidado para que aquilo que a gente apresentar realmente seja factível e verdadeiro. Então, tem toda uma etapa de verificação, não é só jogar na IA, como dizem. Sim. E isso faz com que a gente tenha uma velocidade de conversar com o nosso empresário, trazer uma solução muito mais rápida e apresentar isso de uma maneira muito mais interessante. Que ele enxergue valor, que ele enxergue algo mais bonito, mais apresentável, e isso vai fazer com que tenha, consequentemente, maiores fechamentos. Então, a IA já aplicada à parte comercial tem sido muito útil também nesse sentido. Ô Marcos, eu lembro que no time comercial seu você tinha pelo menos ali uma galera, né? Tinha uma nação ali. A gente tinha SDR, tinha Close, a gente tinha pelo menos ali umas 6, 7 pessoas na estrutura. E com esse formato de IA, te ajudou de alguma forma a enxugar, a ter mais velocidade, mais entrega? Como é que ficou esse time comercial? Hoje praticamente eu consigo trabalhar com um vendedor, né? Ele sozinho, ele consegue fazer ali 10, 15 vendas no mês, muito facilmente. Muito facilmente. Então, assim, hoje eu preciso de menos pessoas para atingir o mesmo resultado, por assim dizer, né? Aí, tá vendo? Mas para mim o maior ganho, Nata, foi o ganho de velocidade. Então, assim, hoje para mim treinar um vendedor, ou algo para treinar um vendedor técnico, para vender high ticket, para vender num mercado bem mais estressante e detalhado como é a parte tributária, e antes eu levava 6 meses para treinar esse cara ficar bom, hoje eu levo 2. Ah, que maravilha, mas como é que você faz para fazer esse cara ser treinado tão pouco tempo assim? Você também está usando o IA para isso ou é um PDF? Como é que é? Então, IA para treino também. Então, Olha. a IA para treino, a IA para trazer a resolução, a IA para apresentar. Então, tudo isso a gente já usa, né? O que a gente está fazendo agora é um trabalho de centralização. O que a gente está fazendo isso agora é pegar todas essas ferramentas que hoje são segregadas e consolidá-las num único lugar para que o vendedor simplifique a vida dele ainda mais. Então, eu quero otimizar o que já está sendo otimizado. Olha que maravilha, né? Sempre digo para as pessoas, e às vezes nem todos os empresários ou até mesmo colaboradores não entendem isso. Mas uma frase curta aqui. Todo mundo precisa de tempo ocioso. Só que tempo ocioso tem que ser produtivo. Então, às vezes você gasta um tempo que você está perdendo estudando sobre tecnologia, as novidades, o que tem de melhoria, como você fez. E gastar esse tempo dedicado para isso, você encontra soluções que te fazem uma alavancagem, te colocam em outro local. Um lugar mais bonito, mais ajustado, mais organizado. Então dá para ver que a área comercial se beneficiou bastante disso. E os resultados não foram a quem, eles realmente melhoraram o formato operacional. Te deu mais inteligência de entrega, te deu mais velocidade na entrega, te deu qualidade na sua entrega. E essa qualidade ela foi realmente representada por números de fato. Porque contra dados a gente não tem como discutir realmente. No final, não tem que ser só legal, né? Tem que representar, tem que mexer o ponteiro, como diz, né? Tem que realmente, a tecnologia, eu sempre falo que ela traz velocidade, ela não resolve problemas. Então, assim, eu precisava ensinar o vendedor, eu já ensinava. A tecnologia me ensinou a ajudar a ensinar mais rápido. Criar propostas, eu já criava. Só que a tecnologia me fez criar propostas melhores. Então, assim, a tecnologia tem que ser aplicada a uma resolução real que traga realmente um movimento real no ponteiro. Então, quando a gente faz isso, a gente traz de fato a tecnologia para o lugar dela. Qualquer outro incentivo de usar tecnologia por usar tecnologia é simplesmente um investimento que não tem um retorno, claro. Então, isso traz mais problemas, porque você acaba gastando um dinheiro em cima disso, porque nem sempre é uma solução barata, mas no final não traz o retorno que você estava esperando. Pessoal, é o seguinte, né? Contra resultados não se precisa explicar, né? Não tem explicação quando a gente tem resultado.
Então, o nosso só sempre comenta isso pra gente, né? Então, resultados dispensam a explicação. E nesse caso, a tecnologia se mostrou muito efetiva. A pergunta que você deve se fazer como empresário é: eu tenho usado a tecnologia a meu favor? Até que nível? Se não usei, como é que eu posso fazer? Se precisar, chama a gente ou o nosso time que a gente põe vocês com algumas pessoas técnicas da operação e vão conversar sobre como pode ser feito isso no seu caso também. Não deixe isso passar, não. Então veja quais são os formatos oportunos para você. Seja por agente virtual, seja por IA, teste tudo, vá longe nos seus testes. Gaste tempo realmente evoluindo com a tecnologia do seu negócio. Porque senão, a gente vai ficar para trás no mundo que está se evoluindo mais rápido que a gente consegue acompanhar. Exatamente. Mas, cara, eu acho que foi um papo legal pra caramba, Nato. Obrigado pelo tempo aí. O que a gente vai deixar... O que a gente falou aqui hoje, né? Falou sobre ter um planejamento tributário, né? Fazer o planejamento tributário. Você tem que fazer isso pelo menos uma vez por ano. Tem que fazer. Você tem que fazer, porque aí tá a margem. A gente falou sobre planejamento financeiro. Você tem que ter, no mínimo, uma organização das suas informações para poder conseguir olhar para elas e tomar decisões, né? A gente falou um pouquinho sobre hold, a gente falou um pouquinho sobre evitar a tributação nova que vai haver, usando holds, que é a parte de usando a holding para evitar a tributação sobre dividendos. E aí a gente também falou sobre tecnologia, que você precisa olhar com muito carinho para isso, né? O empresário que olhar para esses 4 pontos aí, com certeza ele começa em 2026 com um pé na frente, né? Com um pé, uma coisa mais organizada, algo muito mais interessante para ele começar o ano. Eu tenho algo que quero citar também que está fora desses temas, e aí é para aquele empresário que ainda não é grande, ele está começando a sua vida como empresário e ele quer continuar evoluindo. Então, para essa pessoa aqui vai um recado importante. E eu já citei isso em outros pontos aqui, em outros momentos, que é pirâmide de Maslow, né? Às vezes o empresário, ele está começando a sua carreira como empresário e está muito misturado, tanto o seu financeiro quanto a sua vida pessoal como financeiro. A gente sempre ouve dizer isso. Mas, empresário, preste bastante atenção, porque nesse momento que você está em crescimento e está misturado as finanças do seu negócio, você pode cometer uma pequena falha, que é deixar demais o seu financeiro se misturar com isso. Quando isso acontece, às vezes você tem uma oportunidade muito boa de fazer algo importante no seu negócio, que é uma alavancagem para outro nível, mas o seu negócio depende dele a tal ponto, que você depende tanto daquele dinheiro para viver, que você não permite investir nesse negócio. E quando você não permite investir, você perde uma janela de avanço muito importante. Então, as necessidades que você tem devem ser supridas, mas deixe que cada momento do seu negócio ele viva por etapas. Então, se você hoje precisa de 10 mil para viver, esse negócio te dá esse valor, mantenha-se nos 10. Mantenha o carro que você tem, mantenha a casa que você tem, mantenha a vestimenta que você quer, que você precisa, e espere o seu negócio te dar mais lucro, não faturamento, e só depois disso você faça uma mudança de alavancagem na vida pessoal. Se você não fizer isso, você vai ser um empresário que vai passar muito aperto, tentando acompanhar o faturamento da sua empresa na vida pessoal. E aí você vai perder a oportunidade de investir no seu negócio da forma que precisa. Dê atenção a isso com muito carinho. Essa é a dica de ouro mesmo. Faz todo sentido. Bom, Nata, obrigado pelo tempo, cara. É sempre bom poder conversar com você aí, trocar essa ideia, falar de empresário para empresário, né? A jornada muito longa aí que a gente tem nessa parte da vida, mas sempre bom, meu amigo. Então, a gente encerra por aqui. Agradeço aí pelo tempo de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.